Bitcoin hoje se prepara para uma semana turbulenta. A gente vai entender os motivos que podem levar essa semana a ser tensa para a gente. Então, bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Você que já conhece o nosso conteúdo sabe que o negócio aqui é bom e de qualidade. Me deixa o seu like, me dá essa moral que vale muito para mim isso aí, cara. Eu só tenho a agradecer vocês. Vamos lá. Nós temos aqui o Bitcoin hoje no domingo defendendo a mesma faixa de preço da CME. Ou seja, sem gaps aparentes no início de uma semana. Uma semana que foi marcada pela última com uma queda gigante no S&P 500 e nós, apesar disso tudo, dessa queda caótica que foi sim uma queda muito impactante no mercado tradicional, nós temos ainda uma estrutura de alta criada no Bitcoin, criada no S&P 500, então os dois estão com uma estrutura ainda de alta sem muita preocupação, ambos montando, tá, fundos ascendentes, fundos acima dos anteriores. Então, apesar do caos, ainda há esperança da gente subir. Algumas pessoas estão enxergando, tá, um possível ombro, cabeça, ombro, justamente nessa parte aqui do preço. Na verdade, no gráfico de 4 horas, nós temos uma formaçãozinha de um ombro, cabeça, ombro meio que estranho, tá? Então a gente tem o primeiro ombro aqui, uma cabeça aqui e o segundo ombro para ser formado. Mas apesar disso tudo parecer, nossa senhora, o negócio saiu todo torto aqui. Apesar disso tudo, desse ombro, cabeça, ombro não ser tão bonito, um fundamento desse padrão a gente precisa tirar. Simplesmente o fato do preço estar defendendo o mesmo ponto inicial que já está marcado aqui na linha amarela, que foi a formação do primeiro ombro. E ele está agora defendendo a mesma faixa de preço, ou seja, sim, temos em partes um ombro, cabeça, ombro invertido nessa região, que mostra que a gente pode reverter justamente para o nível inicial da queda, que é os 48 mil dólares. Então, assim, ainda há chance de a gente subir sem problema nenhum. A gente tem essa possibilidade, não descarte isso de forma alguma, tá? Além disso, você precisa entender que a gente já vem de uma queda muito forte do Bitcoin já faz meses. E apesar desse cenário parecer um pouco otimista, essa formação de uma linha de tendência de alta, uma tendência de alta sendo formada, a gente precisa entender que o contexto geral é de queda. Então, quanto mais a gente vai insistindo, bom, a gente fica mais esperançoso de ter uma reversão o quanto antes. E o que pode fortalecer essa tese? Simplesmente o preço se segurar de uma forma magnífica nessas faixas de preço, nesse suporte que indica que o mercado está seguindo à risca uma tendência de alta. Agora, um ponto extremamente bacana para a gente analisar é um ciclo de emoções que esse cara criou. Isso tudo em 3 meses. A gente tem simplesmente uma queda no mercado, você fala assim, eu vou comprar aqui no fundo, esse vai ser o fundo do preço. Ele vai começar a subir, então você compra. E o que você faz? Você bota um stop loss lá embaixo. Então, se cair ali, eu tô tranquilo. O mercado faz o quê? Ele sobe. Então você vai lá e comemora, caramba, eu tô ganhando. Aí o mercado faz o quê? Depois ele desce novamente e você é estopado. Você é estopado, o mercado desce nessa faixa de preço só para te tirar do mercado, só para te liquidar. E é dali, a partir dessa liquidação, o preço sobe novamente, ele desce, faz um sustinho em você e você fica irritado, né? A gente fica, meu Deus do céu, vai acabar agora, vai 30 mil, 20 mil, como tem muita gente cantando cara, 20 mil dólares está muito fora de realidade, tá? 30 mil pode até ser, mas 20 mil... Vamos lá, vamos trabalhar por partes, tá? Então a gente tem que, simplesmente, depois disso, uma reversão. E olha só como é que isso se repetiu de uma forma muito idêntica. Em 3 meses, cara, dentro de 3 meses, uma queda, uma liquidação, depois uma alta, um susto e mais alta. E é o que a gente está tendo exatamente agora, tá? O preço vem nessa região, faz um fundo, ele vai mais embaixo, liquida essa galera, ele sobe novamente, volta, faz um susto e por essa análise aqui, completamente baseada em emoções e padrões, a gente teria uma alta. O que, bom, Douglas, vai seguir isso aí? Não, tá? É claro que é um ponto a mais, porque a gente ainda se encontra em uma tendência de alta, por incrível que pareça. A gente, num todo, a gente tá em uma tendência de queda, eu vou deixar até em vermelho para você entender, só que dentro dessa tendência de queda, nós estamos com uma tendência de alta. Então, você precisa separar esses dois pontos, você precisa entender que dentro de uma tendência de queda, você quer uma tendência de alta, e essa tendência de alta ela pode evoluir para uma reversão, e é assim que funciona, tá? A reversão ela é gerada a partir de um movimento de alta criado lá dentro da estrutura de baixa. Deve ter quebrado sua cabeça aí, mas
Dá para entender, tá? Então olha só, nesse jeito, nada tá perdido ainda, apesar dessa queda, e quanto mais a gente vê queda, mais eu vejo movimentos contrários, pullbacks. Douglas, como é que você vê isso? Índice de força relativa, um indicador que vai mostrar pra gente qual é a força do mercado, né? E olha só como é que a gente já está lá embaixo, quase chegando na região de sobrevenda no gráfico diário. Agora, se eu descer para o gráfico de 4 horas, a gente já está sobrevendido, tá? Nos 20 pontos, mais ou menos. Se eu for para 1 hora, aí que acaba de vez, estamos nos 12 pontos do RSI no S&P 500. Você tem que entender que o Bitcoin agora, ele está indo exatamente na mesma direção, seguindo os mesmos padrões do S&P 500. Então, se o S&P 500 cai mais, o Bitcoin tende a ir junto, porque eles estão sendo afetados pela política monetária do Fed, que quer aumentar os juros. Você mexe com a economia global, você mexe com todos os mercados. E de primeiro contato, tudo vai sentir junto o impacto da inflação, o impacto do aumento de juros, e não tem para onde você correr. Você precisa entender onde que você pode fazer a melhor decisão, tomar a melhor decisão, comprar na melhor hora, vender na melhor hora, e é isso que a gente faz. E olha só, nesse momento a gente está vendo que claramente, o gráfico de 1 e 4 horas, o S&P 500 está pedindo penico. Agora o diário está quase chegando lá embaixo, enquanto o semanal já perdeu a região, né, simplesmente da tendência de alta. Ele já entrou por uma tendência aqui de baixa e basta ele se prolongar por algum tempo aqui embaixo, que aí sim a gente vai ter um período longo de mais quedas. Acontece que depois que a gente chega em uma região tão baixa, é de se esperar que o início dessa semana seja um pouquinho mais calmo. Eu sei que começou com uma queda gigante de 3% no mercado, mas você pode esperar que nessa semana, antes de a gente ter um movimento macro gigante, você pode aguardar o mercado mais tranquilo, dando uma folga no RSI para depois abrir espaço para mais quedas. O que eu vejo nesse exato momento? Se a gente não tiver um sell-off gigante no mercado global, tradicional, o cripto vai junto, se a gente não tiver uma venda gigante em todos os mercados, a gente vai ter condições de ter mais uma alta. Ter uma alta para depois descer de uma vez. Acontece que essa alta aqui seria totalmente saudável para o S&P 500 e para o Bitcoin para a gente cair mais, certo? Então você vai dar uma equilibrada no mercado, nas posições de long e short. E aí sim você vai ter uma clareza e com certeza muita liquidação para fazer se você for cair dessa forma. A gente pode cair a partir dessa semana, iniciou a semana, S&P 500 derretendo, Bitcoin derretendo, é possível? Sim, mas o S&P 500 está já no limite da queda. Se não tiver uma forçação de barra gigante, ele tende a dar um respiro e uma altinha bem tranquila para a gente no início da semana para depois dar um indício melhor do que pode acontecer. É tudo uma teoria, é um estudo que eu estou fazendo, mas não significa que vai acontecer, tá? Você entende isso. E é o seguinte, a dominância, cara, essa dominância aqui tá muito bacana, porque apesar dela tá em um range muito bonito, ela tá no intervalo aqui de preço que ela forma topos e fundos na mesma faixa. Olha só como é que ela respeita tanto esse suporte quanto essa resistência. O que isso significa pra gente? Que, bom, ele pode continuar essa brincadeira de ficar batendo em cima, embaixo, toda hora ficar brincando assim, ou tomar algum rumo de uma vez. Depois a gente já tá desde maio do ano passado, quase um ano nessa brincadeira. Nessa brincadeira você vê o Bitcoin tomando a frente, altcoins tomando a frente, toda hora a dominância caindo e subindo, você fica doido e não sabe quanto que é altcoin season, quando não é. E, pô, no momento a gente só fica maluco da cabeça porque uma hora uma pessoa chama de altcoin season, outra não. Então a gente ainda fica... a gente precisa, na verdade, entender que nesse momento, você não espera nada, você quer uma reversão do preço, mas olha só, né, ele está formando um fundo ascendente aqui, o que seria bacana a gente ter uma alta na dominância do Bitcoin, significa que se o Bitcoin subir, o Bitcoin ganha a dominância, tá? O dinheiro do mercado foca no Bitcoin para depois para as altcoins. Consequentemente, o Bitcoin sobe, a dominância sobe, as altcoins ficam para trás, certo? Agora, qual outro cenário para a dominância subir é a queda do mercado. Se o mercado cair mais e as altcoins derreterem literalmente, a gente terá uma alta na dominância. Então, de qualquer forma, tá? O Bitcoin, o mercado sobe, a gente quer ver a dominância subindo. O mercado desce, infelizmente para alguns, a gente quer ver a dominância subindo e não perdendo esse suporte nos 40%, certo? É uma questão de você manter o mercado saudável até a próxima altcoin season. Depois dali, a gente tiver uma próxima altcoin season, a gente bata ali nos 50% de dominância, 45%, a gente fica mais tranquilo, tem mais espaço para
translocar o dinheiro para as altcoins e aí sim você vai ganhar sua grana, tá? Por enquanto, a gente tem que encarar esse momento como um momento de acumulação. Então você está vendo que padrões estão sendo criados, 2018, 2019 sendo comparados com 2022, a gente tem que entender que beleza, para fins de estudo isso é maravilhoso, a gente aprende muito, mas o mercado sempre faz o mesmo padrão, ele é formado de fractais, você já sabe, então a gente precisa entender que uma estrutura de alta está sendo criada e é nesse exato momento que acontece a maior das armadilhas, tá? O cenário está caótico, olhando pela ótica do mercado tradicional, acontece que a gente realmente fica nessa, caramba, será que ele ainda vai manter essa estrutura de alta ou ele vai perder de uma vez a linha de tendência de alta que a gente vem falando e aí sim buscar os próximos suportes, seja nos 37.500, que é onde ele formou uma base de preço muito interessante. Eu vou falar para vocês que essa região é uma região importantíssima para a gente segurar, então a gente tem que se segurar de qualquer forma nos 37.300, no pior dos casos, lembrando que a gente só fica completamente pessimista esperando mais queda se o Bitcoin cair muito e confirmar essa queda, coisa que ainda não aconteceu com a queda atual do mercado, porque a gente chegou no final de semana foi muito parado, então a gente tem que aguardar esse início de semana para a gente ver a direção, mas tudo indica que o mercado pode dar uma respirada se não tiver nenhum efeito externo pesado no mercado para empurrar mais para baixo e aí sim a gente ainda vai esperar uma reversão, certo? Agora é o seguinte, nessa história de queda, caos do mercado, a gente saca nesse momento que a troca de mãos que está tendo no Bitcoin está sendo absurda. É muito Bitcoin que está saindo de pessoas só realizando prejuízo para pessoas que estão só segurando seus bitcoins e deixando para o futuro, transformando aquilo num investimento, tá? Então a gente está vendo nesses últimos meses, no último ano, só prejuízo no mercado na maior parte. A gente não está vendo essa quantidade de lucro absurda que a gente estava tendo quando o mercado estava pocando em alta. Significa que a gente já está estendendo muito o ciclo de baixa do mercado e é favorável para a gente o mercado entregar uma altinha aí para dar um espaço maior para as pessoas realizarem prejuízo e aí ter uma queda mais forte, apesar de a gente já ter feito um movimento até os 48 mil dólares, tá? Recentemente. Acontece que você olhando aqui, você sente uma falta de uma data, um dado aqui verde alto pra caramba, mostrando que o mercado está realizando muito lucro, porque a gente só vê prejuízo. Então nessa ótica a gente precisa combar isso com a questão de quanto mais prejuízo é realizado, a maior é a troca de mão entre investidores, pessoas que não sabem o que estão fazendo e pessoas que sabem o que estão fazendo. Se você quer ser essas pessoas que sabem o que estão fazendo, você se inscreve nesse canal e não perde nenhum conteúdo, que aqui eu te deixo mais inteligente a cada dia com uma análise diferente, tá? Então olha só, esse dado aqui me deixa maluco, tá? A quantidade de Bitcoin fora das corretoras segue caindo de uma forma linda, tá? Isso aqui é perfeição em forma de gráfico. Uma queda tão íngreme dessa forma mostra pra gente que os bitcoins nas corretoras estão cada vez mais escassos, mais em falta. Então é no momento de queda que geralmente a Binance faz uma compra grande de Bitcoin para colocar nas corretoras, mas por enquanto a gente está vendo a maior quantidade sendo retirada. As pessoas estão sim aproveitando este momento de queda do mercado, de lateralidade, em uma região extremamente importante para fazer compras. Você entendendo isso? Cara, eu sei que é contraintuitivo, você olha e fala assim, eu não vou comprar agora porque pode cair mais. Acontece que é o seguinte, você não sabe que vai cair mais, então você tem que se preparar, criar uma estratégia para você contornar tudo isso e se ficar, com certeza, a favor da valorização para ganhar dinheiro e também se proteger para caso tiver uma queda, você também aproveita o movimento. Então você está 100% fora do mercado ou 100% dentro, agora parabéns, você é um maluco ou uma maluca, tá? Então olha só, nós temos outro dado que a gente sempre tem que ficar de olho. A reserva de Bitcoin dos mineradores. Os mineradores, eles ganham muito Bitcoin com mineração. Acontece, eles estão vendendo? Claro que não, né? Eles estão acumulando e aumenta gradativamente, eles vão acumulando mais, o que significa que eles não estão despejando, o que não faz sentido, tá, gente? O mercado cair tanto e você esperar cair aqui para vender. Então você passou por essa época toda aqui, viu o Bitcoin lá em cima, você está vendo ele descer aqui quase 50%, você vai vender com 50% de queda em um ativo que está ganhando cada vez mais força e mais palco aí, holofote no mundo? Bom, fica a pergunta para você, eu não faria isso de forma alguma e aparentemente esses mineradores
não vão fazer isso tão cedo. Então, a gente ainda mantém uma estrutura muito sólida para o nosso mercado continuar crescendo. Acontece que, como a gente está sob efeito do Fed, da taxa de juros, aumento dos juros, a gente vai ter realmente os dois andando de mãozinhas dadas aí por enquanto. E até onde for, a gente vai aproveitando sim para fazer acumulações, e é o que você deveria fazer agora, tá? Escolher bons projetos, colocar um peso maior em Bitcoin, Ethereum, que vão te trazer mais estabilidade, apesar disso tudo, né? Você vai colocar seu dinheiro em altcoins. Se a gente tiver uma queda e essa nossa análise da dominância ela se concretizar, você terá aqui uma desvalorização absurda nas altcoins se você não estiver investindo em bons projetos, tá? Os projetos duvidosos são os primeiros que vão para a vala. Então, pelo menos fique em bons projetos e foque em Bitcoin e Ethereum na maior parte da sua carteira por enquanto, tá? Então, uma excelente semana para você. Tamo junto, forte abraço e amanhã a gente vai se ver com certeza. É nóis.